Acho muito bom que na câmera do Caran tava tudo borrado, mas o ventilador não tava, tá ligado? Agora ficou. Ah, parou. Quando ele coloca a mão, né? Ó o Palote aí, bicho. Qual é, Pedrinho? E Bom, aí, mano. gente, boa noite. Tem pouco que eu não vejo seu rosto, bicho. Ó, Pois é, cara. velho. Boa noite. Até passo. Vocês estão bom? Eu tô bom. Boa, valeu pela presença. Tô falando, velho, tem que ter musiquinha ambiente. É Faz verdade. muita falta. Eu fiz aquela coisa constrangedora, né? É, Mas tá bom, eu tô olhando pra cara da galera aqui, a galera tá olhando pra minha cara. Tudo bom. É isso aí. Fala aí, Arthur, boa noite. você falou que ia marcar até 7h10, Alexandre? Isso, mas se vocês acharem que tá bom também, podemos começar. Não tem que ser 7h09. 7h09. 9 é bom. De quem que é esse negócio dos minutos precisos, Henrique? É do Rockefeller? É, velho, aparentemente sim. Então fiquem a dica aí, pessoal, para as reuniões. Se vocês quiserem marcar uma coisa, você quer ter certeza que todo mundo vai chegar na hora, marca em minuto picado, que aí a probabilidade de sucesso é maior. Eu boto fé. Não se você trabalha com o Alexandre, aí fica mais difícil. Por que o Alexandre atrasa? Não. Que isso, não, pô. Pô, tô com inveja desse fundo seu aí, Pedro. Elaborado. Tio, bicho. Galera toda trajando ali. Não, que doido Ó. mesmo. O máximo que eu posso fazer aqui é fazer um desenho psicodélico ali no quadro, mas não sei se funcionar tão bem, não. Cadê o... Como é que chama sua cachorrinha? Ah, ela não tá mais aqui. Minha mãe mudou-se, levou ela. Entendi. Tururu. Tem animais agora. Desenha ela no quadro. Vai ficar ótimo. Então, bora lá? Bora lá então, pessoal. Boa noite a todos aí novamente. Seguindo nossos eventos aí, né, de outubro, na linha do Hacktoberfest. Estamos aqui no último dia com nosso ilustre Filipão. Ele vai trazer aí para a gente uma ferramenta open source que serve basicamente, né, e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá, Felipe? Serve basicamente para ajudar a gente a priorizar, né, débito técnico e projetos. A gente sabe que, enfim, as coisas vão crescendo, vão saindo um pouco de controle, então talvez essa ferramenta aí ajude um pouquinho a recuperar a parte desse controle, ou pelo menos apontar onde que estão os podres aí, né? Então, se você quiser se apresentar assim, eu acho que todo mundo que está aqui, né, já te conhece. Ah, não, acho que não. Caran, Arthur, talvez não. Acho que vale a pena de qualquer forma. Claro. Beleza.
E aí, galera? Bem-vindos quem chegou agora. Arthur não me conhece, mas eu vou fazer uma apresentação prévia aqui. Mas vamos lá, então. Devo, não nego. Priorizando o pagamento de débito técnico com uma ferramenta open source. Primeiro, antes de mais nada, créditos para o nome da palestra, nosso amigo Henrique Sá, que está aí também. Ele é um grande gênio de títulos de palestras, para quem não sabe. Realmente é surpreendente. Se alguém precisar de um, entre em contato com ele. Fazendo de nada pelo merchan aqui, Henrique. Se chegarem clientes aí. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Atualmente estou trabalhando como engenheiro de software full stack. Sou um entusiasta de open source, apesar de eu agir menos e contribuir bem menos na comunidade que eu gostaria. É um assunto que eu gosto demais, gosto, tipo, sempre desde a época da faculdade, todos os trabalhos eu sempre fiz relacionados a esse tema. Eu acho que é um dos meus, né, maiores temas de interesse. Assim. E, para além do profissional, gosto bastante de música, gosto muito, estou numa grande abstinência de botecos também, e de jogar um dotinho nas horas livres também, né, quando não tem botecos, é o que a gente faz. Mas, indo ao que interessa, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, primeiro eu vou dar uma breve introduzida sobre débito técnico em geral, e alguns termos que a gente vai estar usando para trocar ideia aqui hoje. Depois eu vou introduzir essa ferramenta open source que a gente vai usar hoje, né, que é o Code Forensics, que é baseado em algumas outras ferramentas. A gente vai fazer um rápido workshop aqui para eu demonstrar como é que essa ferramenta funciona. Então, com um pouco do objetivo de, né, para quem se interessar, talvez até conseguir aplicar aí no trampo de vocês, né, igual aconteceu comigo. Depois uma conclusão para a gente, né, fechar algumas coisas assim e trocar uma ideia, talvez. Mas então, beleza. Começando, assim, na introdução, eu cheguei nesse assunto porque eu estava com esse problema muito grande no meu emprego no início desse ano, que a gente trabalhava num sistema que já tinha alguns anos de vida, né, e já estava em produção, então, e tinha uma quantidade absurda de débito técnico nele. Ele tinha sido feito bem pelos cocos mesmo, assim, ao longo de uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, era tudo bloco de Jenga total, muito... Algumas pessoas aqui conhecem por experiência também, muito treta. E ficava um desafio muito grande balancear quando que a gente ia investir tempo em corrigir débito técnico e melhorar as coisas que já estavam lá, né? Ou seguir a nossa vida, né, e fazer features novas, né, introduzir código novo na plataforma, né. E eu comecei a dar uma pesquisada rápida sobre isso, rapidamente cheguei na palestra desse camarada, que é, né, a palestra na qual eu me baseei para fazer isso aqui hoje, em grande parte, e fiquei muito surpreso também de ver que tudo que o cara tinha comentado na palestra dele era open source. Então, eu pude, no mesmo dia ali, pegar e aplicar a parada instantaneamente. O que foi, realmente muito da hora, porque, sei lá, eu achei muito interessante mesmo as coisas que dava para tirar dessa metodologia. Então, beleza, falando de sistemas legados e débito técnico em geral. Grande parte dos sistemas de software de hoje são chamados legados. O que significa, mais ou menos, né? Eles geralmente são grandes, antigos, complicados e, mais importantemente, possuem grande valor de negócio. E isso é um pré-requisito, porque se não tivesse valor de negócio, ninguém ligava para isso, ninguém precisava manter. Só que essa que é a questão, né? Existem clientes que dependem daquele código funcionar, então a gente precisa estar em cima ali e, né, olhando para aquilo. E o que a gente chama de débito técnico é o código ruim, que é difícil de manter e escalar, ou também conhecido como código que não fui eu que escrevi, que é um dos assuntos aqui que a gente vai tratar hoje também. Mas então, na minha busca aí de entender um pouco mais sobre esse rolê, eu cheguei na palestra do Adam Thornhill, que é esse cara aí que escreveu, que fez esse rolê do priorizando o débito técnico como se dinheiro e tempo importasse.
O Adam, ele trabalha nessa área de análise comportamental de código, que é justamente ligado a isso, né? Tipo, estudar como que os times interagem com a base de código para poder chegar em conclusões e tal. E, inclusive, ele trabalha nesse rolê ativamente, tipo, de consultoria, de ir em várias empresas, chegar lá, ver a codebase dos caras, analisar o histórico e como que aquilo está evoluindo ao longo do tempo e propor formas de melhorar, propor formas de encontrar os gargalos, ver aonde que estão os problemas mais sérios ali e tentar tornar a codebase mais saudável no geral. Então, ele tem tido muita experiência com esse rolê de analisar tipo, centenas de projetos de software, né? Vou até colocar os links depois no final também, para todo mundo ver os originais. Mas ele abre a palestra com esse conceito que eu achei muito interessante, tipo, que talvez eu acho que todo mundo saiba, mas ninguém nunca deu muito nome a isso, que são as duas leis de Lehman para a evolução de software. E o Lehman era um cara aí dos anos 70, um dos primeiros estudiosos desse rolê de evolução do software, né? E a primeira lei um sistema precisa ser continuamente adaptado ou ele ficará progressivamente menos útil. Então, tipo, não dá para você deixar um sistema de software parado no tempo, senão ele vai ficar cada vez menos útil. Eu acho que todo mundo já vê isso bem claramente, de certa forma, né? Tanto que todo aplicativo ou sistema que a gente usa hoje, a gente vê que está em constante mudança, né? Mais do que nunca hoje em dia. E a segunda lei conforme o sistema cresce, ele fica cada vez mais complexo, a não ser que seja feito um esforço consciente para evitar que isso aconteça. Então, assim, quanto mais coisa você coloca no seu software ali, é meio que inevitável que ele vai ficar cada vez mais difícil de mexer, né? E aí fica esse ciclo vicioso, porque você fez o software, mas você tem que fazer mais coisa. Aí você faz mais coisa, ele fica mais complexo. Agora que ele está mais complexo, é mais difícil você colocar mais coisa. Aí você vai colocar mais ainda. Então, tipo, isso aí é uma coisa que não tem como fugir, e em qualquer software que você estiver querendo desenvolver e manter, esse efeito vai acontecer. E eu acho que o ponto principal dessa lei aqui é entender isso como um fato mesmo, né? Tipo assim, se você não está dentro da sua equipe, dentro do seu time, fazendo um esforço consciente para evitar que esse efeito aconteça, ele vai acontecer. O buraco vai ficar cada vez mais embaixo até ficar numa situação insustentável. Eu acho que provavelmente todo mundo aqui que é dev já passou por algo semelhante, né? Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo meus slides. Estou entendendo meus slides. Então, tem uma questão, quando começa a dar merda, né, quando começa a dar problema, tipo, a gente tem um outro problema aí, que não é fácil de identificar os problemas. A gente não consegue, as causas dos problemas não aparecem na superfície. A gente só vê os sintomas deles. Então, quando você começa a construir um software sem tomar o cuidado devido e deixar a complexidade só ir crescendo e o ciclo, né, quebrando o pau ali, não vai aparecer para você, olha, aqui que está esse problema, se você corrigir, vai resolver a sua vida. Não. O usuário vai começar a ver um tanto de bug, vai começar a ficar insatisfeito com o produto e gerar várias consequências. O time de negócio vai começar a ver que as entregas estão demorando cada vez mais, você não consegue corrigir nada, nem entregar nenhuma feature sem mexer no sistema inteiro e refazer tudo. E o time de desenvolvimento começa a ter imprevisto o tempo inteiro. Então, você planeja uma tarefa, mas na hora que você vai sentar para implementar, o negócio está acoplado numa outra parada que você teria que desfazer para poder entregar o que você queria fazer lá no início. Então, assim, começa a dificultar a vida de todo mundo que está envolvido no processo, mas não é claro para ninguém qual que é a solução para esse problema, né? E aí começa aquela queda de braço ali, porque os engenheiros sabem que tem débito técnico e eles se propõem a resolver isso, mas a galera de negócio não faz ideia do que é isso e como é que isso acontece, como é que isso se dá e tal. Inclusive, tem até uma dificuldade grande de comunicação, muitas vezes, né, nas equipes, de explicar esses problemas, né, para além do time de desenvolvimento. Então, não é simples chegar nessas causas, né? E além disso, né, tipo, como eu falei, aquelas leis são universais, né? E muito por isso a grande maioria dos sistemas vai ter muito código ruim, que pode ser considerado débito técnico, sim. Inclusive, na maior parte das vezes, vai ter muito mais débito técnico do que é humanamente possível corrigir.
Na palestra dele lá do Adam, tem uma hora que ele fala que numa dada consultoria que ele fez lá num projeto, a galera estimou que tinha, tipo, 4.000 anos de débito técnico para corrigir, tipo, mais que a história moderna da humanidade. Então, tipo, é um problema que não se resolve por completo. Tipo assim, isso aí é uma outra premissa que ele dá também. Dado que você não resolve tudo de uma vez, né, é necessário ter alguma forma de você priorizar isso, pegar a parte que realmente importa e resolver ela. Que aí é um outro conceito que ele traz aqui, que a gente vai entender um pouco mais para frente. Débito técnico só é um problema se você tem que lidar com ele de fato. E muitas vezes você não tem que lidar com ele, porque, por exemplo, pode ser código morto, né? Código de funcionalidade que não é mais usado no sistema. Pode ser código estável. Então, tipo assim, ele é antigo e é complexo, mas funciona. Ninguém nunca precisou mexer. Então, assim, ele está lá no canto dele, não está causando muito problema no geral. E a gente vai entender um pouco sobre como detectar essas coisas. E uma outra questão, que é que os devs têm uma visão enviesada sobre o problema. E aí que é aquela questão que eu falei lá, que uma das definições de código legado é código que não fui eu que escrevi. Porque lá nos estudos que o Adam fez lá, e que essa galera desse campo de pesquisa, né, de comportamental, eles perceberam que fatores sociais, inclusive, influenciam muito no que as pessoas consideram como código ruim. Então, ele deu um exemplo de uma empresa que ele chegou lá, aí ele fez a reunião com a galera, então, galera, por onde que nós vamos começar a analisar aqui e tal? Aí os caras falaram, tipo assim, então, essa parte aqui do sistema é a pior, é muito ruim, a gente tá até com vergonha de te mostrar, tipo, ninguém entende nada e tal. Aí ele falou, não, beleza, vamos ver lá. Na hora que foi ver, tipo, pelas métricas objetivas que ele tinha, aquela parte do sistema, na verdade, nem estava tão mal feita. A questão é que ela tinha sido feita por uma equipe que não tinha mais ninguém lá na empresa. Então, tipo assim, a galera estava mantendo um código que ninguém tinha feito nem colocado à mão, e inclusive aqui pode até entrar coisas tipo de preconceito e tal, né? Algum preconceito de gênero ou nacionalidade. Enfim, o ponto é que não é objetivo. A visão do dev sobre o que é código ruim e débito técnico não é objetiva, né? Ela pode ser enviesada por várias coisas. Mas beleza, então. Agora, caminhando para uma parte mais objetiva, né, de como resolver o problema, como que a gente vai escolher quais débitos técnicos, eu estou usando DTs aqui, não tinha comentado, a gente vai pagar, né? Por onde a gente vai começar a pagar nossa grande dívida aí? Então, começando a pensar sobre o assunto, eu acho que já vem duas grandes coisas que a gente quer resolver, que são bem intuitivas para nós como devs, né? Primeiro, a parte que gera muito valor para o negócio. Então, se você tem ali uma feature que é muito utilizada e que muita gente paga por ela, é óbvio que é importante que você consiga resolver bugs rápidos, consiga escalar melhor e colocar features novas e fazer modificações leves. Então, é muito importante que as features valiosas e as partes valiosas para o negócio também estejam bem feitas. E o segundo ponto é código que gera muita ineficiência para o time de desenvolvimento. Ou seja, difícil de entender, modificar, sempre que você mexe, gera um tanto de regressão, essas coisas. Então, beleza, né? Tipo, eu acho que é tranquilo de perceber que essas duas coisas aqui são indicativos grandes de por onde que a gente deve começar. Se a gente tiver como medir isso aqui, a gente consegue começar ali por algum lugar, né? Mas como que a gente pode medir essas coisas de forma confiável aí? Então, beleza. Para a gente tentar começar agora para colocar no prático as duas outras coisas que a gente falou ali, né, de valor de negócio e manutenabilidade, escalabilidade, eu vou colocar duas premissas aqui bem práticas para fórmulas, né, para a gente poder chegar naquelas coisas. Premissa número 1. Quanto maior a complexidade de um arquivo, mais difícil ele será de manter e escalar. Isso aqui é uma abordagem super ingênua, de certa forma, é simples, inclusive é isso que eu gostei sobre esse método, ele é simples no final das contas, não tem muita, né, tipo assim, não tem muita conta maluca e coeficientes e coisas envolvidas aqui,
a gente vai entender também que essa questão do quanto maior a complexidade, mais difícil, não é exatamente isso, mas, por enquanto, vamos fingir que sim. Né? Mas todo mundo sabe que, né, quanto mais ifs, quanto mais loops, quanto mais não sei o que você tiver dentro de um arquivo, mais complicado ele é de você ler e entender ele, né? E a segunda premissa, que também é, tipo assim, dói do tanto que é simples, mas é muito lindo tanto que faz sentido, que é que se um arquivo muda muito frequentemente, ele provavelmente é uma parte problemática do sistema. E isso aqui é também uma das bases de tudo que a gente vai falar sobre aqui hoje, e eu fiquei de cara que eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas se você, sempre que você mexe na parada, você gera uma regressão e tem que mexer lá de novo, você vai estar sempre comentando naquele arquivo. Às vezes você tem que mexer naquele arquivo mesmo quando você está mexendo numa parada lá do outro lado do sistema. Também é um indicativo que as coisas não estão muito bem feitas, bem encaixadas. Ou talvez seja uma parte meio incerta do sistema, que toda hora a galera está mudando como é que funciona e, isso aqui não funcionou, vamos tentar outra coisa. Então, assim, é um ponto de atenção, né? Tipo, você vê que um arquivo é muito modificado, é um ponto de atenção, tipo assim, com 100%, não é 100% porque existem alguns outros fatores, né? Tipo, às vezes é um arquivo de configuração, sei lá, né? Mas isso é fácil da gente conseguir tirar de lado, né? E visualizar. Então, essas duas premissas aqui são a base da análise que a gente vai começar a fazer hoje. E aí, seguindo essas premissas, a gente começa a construir o nosso método aí para levantar focos de débito técnico, que, igual eu falei, parece ser até simples demais para ser verdade. Então, basicamente, na equação aí, né, débito técnico vai ser igual ao tanto que aquela parte de código é complexa e ao quanto que aquela parte de código, quantas vezes ela muda ao longo de um dado período de tempo, né? Agora vamos entender um pouco mais na prática como que a gente consegue fazer isso. E é o Code Forensics, que é a ferramenta que a gente vai usar aqui hoje para ver de qual é desse rolê. O Adam Thornhill, o cara da palestra lá, ele escreveu 2 livros sobre esse assunto. Um deles é esse Your Code as a Crime Scene, né, seu código como uma cena do crime, basicamente, em que ele vai mostrar, né, ele vai tentar mostrar como que muitos dos dados que você precisa para entender os problemas da sua base de código estão literalmente ali do lado nos dados de sistema de controle de versão. Inclusive está até abreviado aqui como VCS, né, que é Version Control System. Então, esses dados são, tipo, incrivelmente valiosos, porque, primeiro, obviamente, você consegue saber a frequência que cada arquivo muda, mas você também consegue saber a complexidade de todos os arquivos. Na verdade, não necessariamente pelo VCS, a questão de complexidade, né? Assim, existem várias ferramentas que fazem esse tipo de análise, né, de calcular a complexidade ciclomática, por exemplo. Que, né, complexidade ciclomática, não sei se todo mundo sabe ou lembra, né, mas basicamente está só relacionado à questão de, tipo, quanto mais ifs, quanto mais loops tiver, maior a complexidade ciclomática do código. Mas então, ele escreveu esse livro sobre esse rolê aí de investigar os seus repositórios e os seus dados do Git lá para entender coisas legais sobre o seu sistema e achar os problemas dele. E aí ele desenvolveu uma linha de comando open source que chama CodeMatch, que é essa CLI que ele vai pegar arquivos de log do Git. Então, tipo assim, literalmente arquivos que você gera lá com Git log mesmo, só que com vários parâmetros diferentes lá. O CodeMatch, ele vai analisar esses arquivos e ele vai te devolver alguns relatórios estruturados mostrando alguns insights sobre aquele código, algumas informações interessantes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o Adam, que é o cara da palestra, né, o autor desse livro aí, criou essa CLI que já é open source para poder analisar bases de código, né? E aí veio uma outra alma muito bondosa, que eu acho que o Silvio Montanini, um trem assim, que é o maintainer do Code Forensics mesmo, porque o CodeMatch tem uma grande limitação, que é que ele não tem interface gráfica. Então, você roda o comando, ele vai pegar o seu arquivo de log e vai gerar um outro arquivo de texto também. O que o Code Forensics fez foi fazer um software que vai pegar esse relatório em texto
e exibir ele graficamente, que é aí que mora realmente, né, aí que a gente consegue fazer uma análise realmente da hora, né, tipo, olhando para o texto é muito difícil, né, mas aí o Code Forensics pegou e criou essa maneira da gente visualizar esses relatórios que já eram gerados lá por essa outra ferramenta. Então, é isso, CodeMatch, né, ele vai permitir que você faça várias análises muito interessantes. Então, uma delas é ownership de código. Então, tipo, existe esse conceito nesse campo de estudos aí. Eu tinha até feito uma matéria disso na faculdade eventualmente, então já tinha ouvido falar desse conceito, que é de ownership. Você pega a galera propõe uma equação lá, que tem a ver com dados de Git, né, número de commits e tal, e eles fazem uma conta para chegar em quem que é o dono de cada parte do código. Existe esse conceito nesse rolê de análise, e aí uma das coisas que dá para fazer é isso, você roda a ferramenta e ele vai te falar para cada arquivo do sistema quem que é o dono, quem que mais mexeu, quem que criou pela primeira vez, né? Tem todas essas coisas assim, meio que sendo pesadas ali. Análise de acoplamento, que é outra coisa interessante para a gente achar débitos técnicos também. Você consegue ver quais partes do sistema mudam frequentemente juntas, e se elas deveriam ou não mudar juntas, né? Que é a grande questão. Trends de complexidade, que é como a complexidade do arquivo vem evoluindo ao longo do tempo. Knowledge mapping, em quais partes do sistema cada deve trabalhar. Não vou ficar falando muito disso não, porque a gente vai mostrar daqui a pouco. Acho que funciona melhor, provavelmente. Mas a grande, mais interessante, que eu acho que eu queria focar mais hoje aqui, é o Hotspot Analysis, que pega aquelas duas premissas que a gente falou e mostra graficamente na nossa tela, né, na nossa codebase, o que está pegando ali. Então, é uma visualização gráfica de um gráfico de círculos, de bolinhas, eu não sei se vocês já viram lá, que funciona da seguinte forma: quanto maior o círculo, para cada arquivo ali no sistema vai ser um círculo, né? Quanto maior o círculo, maior a complexidade do arquivo, e quanto mais vermelho é o círculo, mais vezes existem revisões, revisões no caso são commits mesmo, né, naquele ponto. Então, quanto mais vermelho, mais ele é modificado. Com esse objetivo de bater o olho e identificar os pontos de problema. Então, essa aqui é a carinha dele, né? Vocês podem ver aqui, cada arquivo ali é um círculozinho, e eles têm cores diferentes, a cor cada vez mais forte quanto mais ele é modificado, e o círculo, quanto maior ele, maior a complexidade, no caso, a complexidade ciclomática dele aqui. Então, tipo, por exemplo, você bate o olho aqui, você vê que users.ruby ali, o negócio pode não estar muito bom. E aí você vai entrar e começar a analisar mais a fundo o que tem naquele arquivo ali. Mas então, beleza. Para demonstrar melhor o funcionamento da ferramenta, eu vou pegar aqui, eu olhei alguns projetos open source, decidi pegar um bem conhecido na comunidade JavaScript, que é o Axios. Então, eu vou clonar, tipo, agora aqui, o repositório do Axios, e é, tipo, muito rápido aplicar o Code Forensics na Codebase e gerar alguns relatórios interessantes. Disclaimers importantes. O Code Forensics, né, que é essa ferramenta que a gente vai usar aqui hoje, não é uma parada para enterprise. Então, assim, é legal, eu recomendo, se vocês se interessarem, pegar e utilizar e aplicar nos projetos que vocês estão trabalhando e tal. Eu acho que vai gerar um bocado de valor, mas não é nem de longe uma ferramenta que dá para você usar, tipo, corporativamente mesmo, né, tipo, para você ter, a não ser que talvez você trabalhe um pouco em cima lá e tal, e melhore um pouco a ferramenta. Mas existem outras opções para esse caso de uso enterprise mesmo aí. Felipe, tá podendo fazer pergunta durante a... Por favor, por favor. Cara, uma curiosidade que eu tive aqui, quão vulnerável minha codebase fica quando eu uso esse tipo de ferramenta, saca? Pra prevenir aquele tipo de coisa, igual rolou com a Twitch um mês atrás, que vazaram, tipo, 1 trilhão de projetos lá da Twitch, tipo, como tudo funcionava, saca? Isso é uma realidade? Tem alguma forma de lidar com isso? Nesse caso que a gente vai fazer agora aqui, a gente vai rodar tudo do local mesmo, né? Então, tipo, não tem muita... Tô clonando o Axios aqui. Então, nesse caso mais rudimentar aqui, a gente não
tem esse risco, porque eu estou só rodando tudo local, não estou publicando em nenhum lugar, né? Existe uma outra ferramenta que faz isso para o Enterprise, que é desse cara que eu estou comentando, né, do Adam. Ele basicamente fez um SaaS que faz muito melhor, né, tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aí eu não sei como é que é a implementação, né, tipo, deles lá desse sistema, né? Então, tipo, não sei se teria algum risco de expor o código-fonte lá no rolê deles. Eu acho que se foi bem implementado, não. Mas, assim, nunca se sabe, né? Beleza, vamos lá. Então, fazendo uma rápida demo aqui, o Axios é um projeto relativamente pequeno, apesar dele ser, né, extremamente importante, etc. Ele é relativamente pequeno, então, assim, a gente não vai ter... Mas foi um pouco intencional, porque eu não queria pegar nada ultra complexo também para a gente começar e entender um pouco melhor a ferramenta em si, né? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo fazer umas análises simples usando essa ferramenta, né? Então, primeiro, tem um pacote NPMzinho, que a gente vai lançar. E aí ele funciona com base no Gulp, né, que basicamente é só uma parada para executar tarefas independentes. E aí o Gulp tem a gente vai fazer uma configuração bem simples aqui, do Gulp file, porque é aqui que a gente configura como que ele vai, né, tipo, analisar o repositório. Então, primeira coisa... O repositório está aqui na raiz, eu coloquei meu Gulp file na raiz. Eu tenho que falar que é JavaScript. E aí, uma das limitações, como eu falei, né, que isso não é uma ferramenta que é para você usar tipo, ultra seriamente, é mais para você fazer análises pontuais. Uma das limitações dela é que a análise de complexidade ao longo do tempo, que a gente vai ver, ela só funciona hoje para JavaScript e para Ruby. Então, mas as outras análises funcionam em qualquer linguagem, né? Até porque a maior parte depende do Git, não depende do código em si. Eu preciso colocar uma parada aqui para eu excluir alguns arquivos da análise, né? Tem muita coisa que não é útil, então, tipo, Node Modules, Dockfile... Eu vou tirar essa pastinha de exemplos que está aqui também, porque me parece ser coisas para documentação e tal. Vou colocar as pastas temp e output, que é o que essa ferramenta que a gente está usando aqui do Code Forensics vai gerar essas pastas aqui, localmente. Eu vou no Git Ignore também, vou colocar o temp e o output, para não ficar aparecendo um tanto de coisa que não era para aparecer. E eu vou configurar também aqui as datas de análise, porque todas essas análises são temporais, né? Você precisa passar um período de tempo para ser possível ele, né, tipo, fazer aquela análise num certo dado período ali. Eu vou usar aqui 3 anos de análise, então desde outubro de 2017 até outubro, 4 anos, até outubro de 2021. Beleza? Então, basicamente, agora que a gente já configurou o Gulp file aqui, né, que é a coisa que o pacote olha para poder fazer a análise, basicamente é só executar o comando gulp com esse prefixo e o nome da análise que a gente quer executar. E aí tem várias, a gente vai começar pelo hotspot analysis, né, que é o que eu mostrei lá das bolinhas. E aí, o que ele vai fazer aqui, né? Lembrando, primeiro ele dá um git log, literalmente, depois ele vai rodar o code maat, que é aquela CLI lá que vai transformar esse git log num outro arquivo útil, formatado de uma certa maneira. Depois ele vai pegar esse arquivo útil, vai transformar num JSON, que é a coisa que vira o gráfico em si. Então aqui a gente até vê, eu acho, no temp,
Tem uns git log aqui, com os commits e o nome da galera e tal, e aí tem outros reportes que ele vai fazendo. Então, ele gera esse tanto de arquivo por debaixo dos panos para poder popular a análise. E aí, ele disponibiliza esse serverzinho, que a gente roda com o Google Web Server, para poder visualizar o que está pegando mesmo e ver os relatórios. Eu vou mudar de tela aqui. A gente só abre o navegador em localhost 3000, que é onde ele está rodando. E aí, tipo, não é nada bonito, não é nada bem formatado, mas a gente tem o nosso amigo aqui, Hotspot Analysis. E aí, tipo, existem duas visões possíveis aqui. Uma delas usa linhas de código como medida de complexidade, a outra usa complexidade ciclomática. Vou botar a ciclomática aqui só para a gente... porque é um pouco melhor. Já vi uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, ó. Cada bola gigantesca dessa é uma pasta, né? É uma subdivisão lógica do sistema. Nesse caso aqui, eu esqueci de tirar o dist aqui. Não, isso aqui provavelmente a gente seria bom tirar depois, porque provavelmente é só o compilado de alguma coisa, né? Mas, enfim, a gente vê que as duas grandes pastas aqui são lib, que de fato é onde está a maior parte da implementação da biblioteca, né? E teste. Então, né, os testes da biblioteca. Como eu falei, o Axios, aí a gente, só para deixar claro, né, a gente clica na bolinha maior aqui e a gente entra aqui dentro. Aí aqui tem todas as outras subpastas também e tal. Como o Axios não é lá um sistema tão grande e tão complexo, né, e como, obviamente, também, né, ele é um dos projetos mais consolidados da internet, então, tipo, não é como se tivesse uma imensa bagunça, né? Então, tipo, fique claro que o fato de ter uma bola grande vermelha aqui não significa necessariamente que o projeto é ruim, tudo é relativo, né? Tudo depende do contexto que você está ali. Mas, se fosse para apontar algum lugar, aqui dentro a gente tem esse arquivo HTTP.js, que ele tem esse nível de complexidade ciclomática aqui de 97, que é bem alto, é um arquivo grande, né? E ele teve 36 revisões nos últimos, aqui eu acho que já está considerando uns 4 anos, né? Nesses últimos 4 anos. Comparado com o resto do sistema, é muita coisa. Então, se alguém for dar na telha, né, de refatorar o Axios, por aqui talvez seria um lugar para começar, transformar isso numa pasta, quebrar em alguns outros arquivos e tal, fazer alguma coisa assim. Mas então a ideia é essa aqui, né? Tipo, por exemplo, quando eu apliquei no meu no repositório do meu trampo, né? Isso daqui visualizei, eu instantaneamente vi várias bolas vermelhas que são lugares do código que eu sei que são bem ruins, mas eu tive uma capacidade de poder compará-los, porque tinha algumas partes que eu sabia que eram bem ruins, mas isso não necessariamente me afetava porque tinha muito tempo que ninguém mexia. Então, tipo assim, era ultra complexo, mas essa feature parou de ser usada tem 2 anos, então ninguém mexe lá há muito tempo, vira uma bolinha branca, sei lá, vamos ver aqui, sei lá, esse spec aqui, esse teste de unidade mudou 2 vezes nos últimos 4 anos. Quem se importa se a complexidade dele é 94? Ninguém nunca precisa mexer nele. Né? Então, tipo, isso é um problema muito, muito menor. Mas então lá. Agora que a gente achou aqui um possível vilão, né, que é o http.js dentro dos adaptadores, eu vou rodar uma outra análise aqui, que é tipo um segundo passo na nossa investigação CSI aí para achar os vilões da Codebase. Então, eu estou com um arquivo aqui já, eu vou rodar um Gulp JavaScript Complexity Trend Analysis, que isso aqui, ele vai basicamente fazer um gráfico me mostrando como que mudou a complexidade daquele arquivo ao longo do tempo. Então, a gente viu que o arquivo era problemático, vamos ver como é que ele evoluiu ao longo do tempo agora. E é aqui que entra a questão sobre a complexidade ser uma medida para achar débito técnico ou não. Se o arquivo é complexo e ele muda muito, já é um sinal vermelho, literalmente, né? A bolinha vermelha fica grande, né? De que é um problema. Mas se você quiser garantir com certeza que ali está um débito técnico que está quebrando suas pernas, você vai olhar para isso. Você vai olhar como que ele está evoluindo ao longo do tempo.
Então, aqui a gente pode ver, quando a galera criou lá em 2018 esse arquivo, o nível de complexidade ciclomática dele era 57. Aí ele começou a ir subindo, né? Tipo, foi tendo a análise, foi tendo várias revisões aqui. Ó, nesse momento aqui, por exemplo, alguém já quase, né? Tipo assim, aumentou em, sei lá, 30% a complexidade do arquivo em 1 ou 2 commits, alguma coisa assim, né? Então, você está vendo que é aqui que mora, né, a grande confirmação de que você está num problema. Se sempre que você mexe no arquivo, a complexidade dele aumenta ainda mais, rapidamente vai ficar insustentável, é muito provável, né? Então, esse é o terceiro, né, terceira coisa que você pode usar para, tipo, né, realmente saber que está dando algum problema. Mas não somente isso também. Esse tipo de análise aqui pode ser interessante até porque eu estava falando lá no início, que é a comunicação entre áreas de engenharia e de negócio. Então, você vira para a galera de negócio e fala, tem que gastar 2 semanas aqui, 1 mês, para eu refazer esse arquivo inteiro. Vou reescrever esse módulo todo aqui. A galera vai falar, tipo, como assim? Né? Tipo, não sei, né? Dá para fazer 3 features nesse tempo, não sei o que, não sei o que. Se você tem alguma coisa para mostrar num gráfico, um número, só para você mostrar um númerozinho caindo, já é, tipo assim, meio caminho andado para você conseguir fazer uma comunicação eficaz. Então, se você chega para a galera e mostra, olha isso aqui, está crescendo desde 2018. Se a gente continuar, daqui a pouco vai ficar praticamente impossível a gente manter e mexer nesse arquivo aqui. E aí, depois que você fizer o seu refactor, você vai lá e vai mostrar que voltou para 55. Falar, agora nós estamos de boa, agora tudo que vocês quiserem a gente faz aqui dentro. Mas, né, tem que ter esse alinhamento aí para poder identificar as bombas relógios ali, né? E a mesma coisa vale também, né, tipo, para as partes do sistema que são código morto, né, que é complexo, mas não importa mais, essa curva aqui não vai estar crescente, porque ninguém está mexendo muito naquele arquivo nos últimos tempos, então não teria por que estar crescendo mais ainda, né. Mas, como, né, nós ainda temos que ser bem cuidadosos aí para achar os problemas, existe uma terceira abordagem para a gente continuar investigando onde estão os problemas na Codebase, que é a análise de acoplamento. Então, essa outra análise que Code Forensics tem vai pegar todos os arquivos no seu sistema e vai ver quais que mudam mais frequentemente em conjunto com outros arquivos. Ele vai te dar uma lista ali desses arquivos que mudam mais, para não ter que ficar indo e voltando. Eu já vou passar para o próximo passo aqui, porque vocês vão ver lá que esse report vai gerar uma lista em que o primeiro cara lá, novamente, é o http.js, é o arquivo mais acoplado do projeto, né? É o que mais muda junto com os outros. E aí, depois que você descobriu quais que mudam mais junto com os outros, tem uma outra análise, que é o Temporal Coupling Analysis, que ele vai pegar e vai analisar um arquivo especificamente e vai te mostrar, naquele mesmo modelinho lá do gráfico das bolotas, quais arquivos mudam junto com aquele arquivo lá que você está analisando. Nesse caso aqui, não vai ser a coisa mais interessante do mundo, porque, como eu falei, o Axios é um sistema pequeno, então não tem muito problema de acoplamento. Então, vai ficar uma coisa mais simples, mas dá para a gente perceber como que funciona, eu acho que facilmente, e como que isso poderia ajudar em alguns outros contextos. Só peraí que eu mostrei a tela errada, eu acho, de novo. Então, aqui a gente voltou, né? Esse é o Sum of Coupling, que ele te mostra os arquivos mais acoplados do sistema, né? Então, package.json eu tinha esquecido de tirar. Pois é, eu dei um vacilo na minha configuração ali. Eu esqueci de tirar o package.json e a pasta dist, né? Então, o primeiro arquivo que realmente importa aqui é esse adapters HTTP aqui, né? Opa, desculpa, aqui. Que é código-fonte mesmo. Esses aqui são gerados automaticamente e tal, né? Então, esse aqui é o vilão novamente. E aí, fazendo uma análise focada nesse arquivo, a gente tem essa visualização aqui, em que a bolota azul, ela é o arquivo que a gente está investigando. Então, é o adaptador HTTP de novo.
Foram adicionadas 72 linhas, deletadas 28 nos últimos um ano. E ele foi moldado. Aí tem essa outra bolota vermelha aqui, essa é a ideia da análise. Os arquivos que mudaram junto com o arquivo azul ali vão ficar pintados de vermelho nessa bolota aqui, nesse gráfico aqui. Nesse caso, a gente tem só um que tcharam, é o arquivo de teste do Adapter.js. Então, assim, faz todo sentido que esses arquivos estejam 100% acoplados, né? Eles vão estar sempre mudando. Então, isso aqui é a visão que você quer ter, né? Tipo assim, se o seu arquivo só muda com o arquivo de teste dele, tá perfeito. Tipo, provavelmente você não tá, né, criando dependências invisíveis ali que vão dificultar a sua vida. Só que, geralmente, se você fizer essa análise aqui no sistema real, né, que você está trabalhando aí hoje, provavelmente vai ter um tanto de coisinha vermelha lá e você pode começar a ver, né, o que deveria estar mudando junto e o que não deveria. Eu vou gerar aqui, sem voltar lá no VS Code, porque é só copiar e colar mais 2 comandos, mais 2 relatórios que são interessantes aqui para a gente ver rapidamente, que é o mapa do conhecimento e o relatório de Code Ownership lá, né, que mostra quem que é o dono de cada parte do código, né? E aí, tipo assim, eu estou mostrando pouca coisa da ferramenta, na verdade. Tipo, isso aqui faz muita coisa, mas vai ficando um pouco mais difícil também. Você tem que fazer configurações um pouco mais complexas, né? Você tem que pensar um pouco, né? Tipo, não é super fácil assim, né? Essas são as mais básicas. Mas esse aqui também é bem interessante, né? Dentro de times pode ser interessante de olhar para isso aqui. Você vai ter uma corzinha aqui para cada pessoa que é contribuidora do código, né? Para times menores isso aqui fica, inclusive, muito mais fácil. Você vai ter só 5, né? E aí, tipo, que eu preciso da manutenção no adaptador da HTTP, ó. Tem que falar com o Chance Dickinson, porque ele é o desenvolvedor que mais manja desse arquivo. Ou eu posso ir aqui nos helpers. Cookies. Justin Beckwith é o cara que criou esse arquivo aqui e resolveu, sempre foi quem mexeu nele. Então, tipo, se você quiser, por exemplo, né, espalhar o conhecimento pelo time ou alguma coisa assim, você consegue ir vendo aqui e falar, tipo, Stephen Schneider tá mexendo só aqui, né? E se ele precisar da manutenção do outro lado depois. Né, esse tipo de coisa é facílimo de visualizar com a ferramenta. E uma coisa semelhante aqui também, né, é o tal do Code Ownership aqui. Então, esse gráfico, ele mostra quem que é o main dev, né, tipo, quem que é o dono, de novo aqui, ó, na verdade, nesse caso aqui, o HTTP, quem está sendo considerado o main dev é o Justin Beckwith, e tem também, de quebra, a mesma visualização lá que a gente estava tendo do número de autores, mesma visualização não, desculpa, tem o número de revisões, que também tinha no outro gráfico, mas também tem o número de autores. Quanto mais autores, maior a bola aqui. Então, por exemplo, o README é o arquivo que mais gente diferente contribuiu. Enfim, todas essas coisas, eu vou deixar, claro, todos os links lá no final da apresentação, para vocês verem lá né, tipo, verem um pouco mais as funcionalidades das análises que dá para fazer com essa ferramenta aqui. Tem coisa mais avançada, mais interessante que isso, mas ao mesmo tempo, só o que a gente já viu já ajuda bastante, tipo, já dá para ter umas informações bem legais. É isso. Voltando para a Terra aqui, esse rolê que a gente estava fazendo, né, tipo, de visualizar coisas sobre o código e ver as características e blá, 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 é muito por causa desse rolê aqui, que basicamente é Pareto, né? Isso aqui eu peguei diretamente da palestra do Adam lá. Você faz um gráfico de frequência de mudança e todos os arquivos no sistema, todos os sistemas que você pegar para analisar vão ter essa curva aqui aparecendo. Então, tipo, você tem que ignorar essas partes aqui que ninguém se importa, ninguém mexe, ninguém tá nem aí, e priorizar as suas melhorias nessa parte aqui, ó. Os arquivos que estão quentes, que toda hora alguém tá mexendo, toda hora tem que fazer, tem que ir lá. Então, tipo, isso aqui é basicamente aplicar Pareto na questão toda de, né, correção de débito técnico. Né, porque esse código aqui, que está para a direita, pode ser código morto, né, ou que não é mais utilizado, basicamente, né. Bom, chegando aqui ao final, né,
o ponto que eu queria trazer e talvez introduzir para vocês, que foi uma sacada muito interessante para mim, é isso, usar análise de dados de controle de versão é mais fácil do que parece, é bem tranquilo e dá para a gente descobrir muita coisa da hora. É importante lembrar, de novo, Code Forensics não é uma ferramenta enterprise level e tal. Use como, né, tipo assim, use sabendo o que você está fazendo ali e, tipo, né, enfim, a sua maneira, né? Mas também existe um SaaS, que é esse CodeSym, que é do mesmo cara, do Adam lá, que ele fez um software as a service que provém basicamente, essas funcionalidades, né? Eu até dei uma navegada de leves aqui nele, porque ele é gratuito para sistemas open source, né? E para sistemas fechados ele é pago. Eu peguei o React Snap, que é o repositório que a gente mexeu no Hacktoberfest passado. Também é um repositório muito pequeno, com pouquíssimos arquivos, então não vai ser muito interessante o que a gente está vendo aqui, mas dá para ver a cara da ferramenta, né? Então você vê aqui, sei lá, scope, trends do sistema. Acho que isso aqui você tem que configurar mais coisa para ver, inclusive. Número de commits por autor, contribuintes ativos, número de linhas de código adicionadas, deletadas, código, hotspots, aí é aquilo que a gente viu no negócio tosco rodando local, a gente pode ter aqui, por exemplo, também. Como eu falei, em sistema pequeno, né? Index.js, a funcionalidade está quase toda ali dentro, né? Então, obviamente, o negócio fica bem vermelhudo mesmo. Mas ainda assim já dá para você perceber, igual, por exemplo, esse run.js também, ele é meio complicado, mas a galera não mexe nele há muito tempo, então. E aí, várias coisas aqui, eu acho que dá para pegar a ideia, né? Tipo, igual eu falei, tem muita coisa, dinâmica de time, né, performance de delivery, enfim, tem muita coisa que dá para você tirar, basicamente, de olhar para o seu Git, né? E analisar isso. Enfim, assim como, em geral, né, dentro de empresas, é legal você evitar tomar decisões baseadas no seu instinto, né, no que você acha, né, é sempre bom procurar dados para poder né, tipo, você basear a sua decisão em cima desses dados. Vamos lembrar que a gente tem muito dado à nossa disposição só de estar usando o Git. Então, tipo assim, use isso para ter evidências de partes do sistema que você precisa investir e melhorar. Né? É óbvio que você não precisa se prender a isso, né? Tem coisa que só de bater o olho você sabe que você precisa resolver, mas, assim, é uma ferramenta a mais que pode ser muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que é um lembrete para cuidar com carinho dos seus dados de controle de versão. Então, faça uns commits, né, uns commits padronizados, pega uma estratégia de commit e usa a mesma estratégia, faz squash ou não faz squash, faz rebase ou não faz rebase, né, segue aquele rolê de ter todos os commits serem buildáveis ou não segue, né, tipo, só decide alguma coisa e vai, né, assim como muita coisa em engenharia de software, na minha opinião, né, tipo, é sempre importante você padronizar de alguma forma e não é tão importante como que você está padronizando. Então, tipo, escolhe um caminho, vai, que aí depois, quando você for usar uma ferramenta dessa aqui, o nível de informação que você vai conseguir tirar é muito cabuloso. Né? Imagina se as suas mensagens de commit são 100% padronizadas com feature, bug, infra, não sei o quê. Né? Você vai conseguir plotar isso nos gráficos ali e vai poder achar, tipo, sei lá, especificamente quais partes são modificadas devido à correção de bug e devido à implementação de feature nova, fraga. Tipo, você vai poder saber todas essas coisas e, né, tipo, num contexto de um software grande, isso aí pode ajudar bastante, né? Bom, é isso. Eu botei aqui alguns dos pontos principais para a gente ir lembrando né, do que foi falado. Eu falei bastante coisa, eu acho, aqui. E eu queria muito que vocês dessem ideia do que vocês acharam, né? Tipo, se ficou alguma dúvida sobre como que usa, ou, né, qual a utilidade, ou qualquer coisa assim. E trocar ideia mesmo enquanto a gente vê aqui. E lembrando que, né, como eu falei, né, como eu introduzi lá no início, né? Tipo, isso aqui é muito interessante, tipo, é muito útil e a gente pode literalmente pegar, clonar e fazer, tipo, em poucos minutos,
por causa de uma alma boa que, ao construir uma ferramenta dessa, ao invés de cobrar um certo valor e tal, né, tipo, e ele, assim, né, ele fez isso com o software dele, né, mas ele deu essa opção para quem quer fazer uma coisa um pouco mais bootstrapping ali, né, uma coisa mais gambiarrada em casa ali, você pode pegar e dar sua pala e fazer, né, então, tipo, inclusive o fato do SaaS do cara ser aberto para galera do open source utilizar de graça também, né, um outro sinal de como que uma mão lava a outra na comunidade, né, e as duas mãos, né, tipo, sempre vão muito mais longe. Imagina o tanto de, né, a gente estava comentando nos outros dias do evento aí, o impacto que você tem, né, tipo, pra galera quando você coloca alguma coisa desse tipo aqui, tipo, liberada na internet. Tipo, muita gente, né, vai conseguir economizar muito tempo e ter experiências muito mais agradáveis só de usar essas ferramentas totalmente de graça, né? Então, é isso. Abri aí para comentários, perguntas. Eu vou começar, então. Tem uma perguntinha e uma coisa para agregar um pouco também. Mas antes, sou muito foda. Acho que eu tô na empresa que eu tô trabalhando na Leste, né? A gente está num momento bem de débito técnico também. Então, a gente já aprofundou muito em um trilhão de coisas aí também para aprender a lidar com isso. A minha pergunta primeiro, cara, que eu vi que isso é muito por projeto, né? Você sabe se, por exemplo, o CodeSense, por exemplo, CodeSim, né? Se ele consegue agregar, por exemplo, vários projetos, uma única análise. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma estrutura mais de serviços, etc., que consequentemente vão ser vários projetos, né? Sim. E eu consigo agregar, correlacionar isso entre vários projetos ou não? Sim, na palestra que eu falei que eu me baseei, tem uma seção, inclusive, que ele fala especificamente sobre aplicar essas técnicas em arquitetura de microserviços, que é mais distribuído e tal. É uma abordagem um pouco diferente, mas pega o link lá e dá uma olhadinha, porque eu mesmo não olhei muito como que funciona, mas eu sei que é aplicável sim. Doido. Valeu, depois eu dou uma olhada. E o negócio que eu falei, que eu sugeri aqui também, é que no início do semestre a gente estava estudando bastante sobre isso. A gente acabou descobrindo esse artigo aí, que eu acho que consegue agregar muito também com essa parte que você mostrou, que é uma parte mais teórica, mas bem relacionada ao produto também, sobre como até classificar um débito técnico, até como priorizar também. Então, eu acho que são coisas que podem andar muito lado a lado aí. Aí segue uma recomendação aí para todo mundo, para depois dar uma lida, que acho que agregou muito para a gente aqui dentro da LET. Tá salvo aqui o link. É isso. Oi? Tá salvo aqui o link, valeu demais. Boa. Mas alguém quer comentar algo? Eu queria comentar rapidamente, tipo, eu achei muito foda a ferramenta, o tema, tipo, eu acho que, como você falou, né, você pode explorar aí a ferramenta e entender o que faz sentido no seu contexto, mas uma coisa que, assim, não sei se, não espero que você tenha pergunta não, tá? Que você tenha resposta não, mas... Tipo, beleza, vamos supor que a gente identifica, a gente sabe os lugares que estão podres, a gente quer atuar nesses lugares e tal, e tem alguma coisa que a gente, sei lá, a gente tem que fazer 80% de novas features, 20% de refatoração, algum baseline assim que seja interessante, que encaixe ali naquele Pareto que você colocou, alguma coisa assim. Tipo, fórmula mágica, né, que eu tô pedindo aqui, mas você consegue imaginar, tipo, um equilíbrio razoável, dado o que você explorou desse tema aí? Cara, realmente, eu acho que essa parte, infelizmente, ainda vai ser um pouquinho do instinto ali, sacou? Tipo... eu acho que a partir do momento que você perceber como que está sendo a experiência de desenvolvimento no projeto, quanto pior tiver a experiência de desenvolvimento no projeto, mais tempo você tem que dedicar para refatorar ao invés de coisar, né? Então, tipo assim, dependendo da análise que você fizer, se você pegar um arquivo, tipo... se você pegar um dado projeto lá e ver que ele tem um ponto lá que tem uma bolinha vermelhaça,
tipo assim, né, a galera tá mexendo toda semana no arquivo e você não fez nenhuma feature nova nele, nem nada que é perto. Ou seja, você está só corrigindo regressão. Sempre que você vai mexer em alguma coisa ali, alguma coisa fica errada, você tem que ir lá e corrigir. Então, já é um indicativo que, tipo assim, se aquela parte do código não tivesse muito ruim, você nem está tendo que mexer naquilo, porque não tem nada novo, de fato, para o negócio ali, né? Então, aí você vai unir um pouco dessa sua impressão um pouco mais, né, tipo, intuitiva e de negócio, né, enquanto gestor ali, com o que aquele número está te falando, né? E aí que eu acho que, tipo assim, pô, identificou aquilo, vale a pena você, tipo, né, se planejar para daqui a, sei lá, 2 semanas, 1 mês, né? E aí é claro que entra também, né, pô, quanto tempo que demora para você resolver aquilo, né? Tipo, é resolvível? Você pode reescrever, talvez, num caso extremo, né? Às vezes você pode, tipo assim, às vezes é um componente de, sei lá, vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Totalmente aleatório. Às vezes é um componente que mostra um imóvel e as informações de detalhes dos imóveis lá, e que você sempre tem que mexer nele direto e tal. Talvez valha a pena você reescrever, porque está sempre mudando, né, o contrato e o rolê, você tem que fazer uma coisa mais flexível e que, né, consiga ser mais customizável sem você precisar mexer na lógica dele toda vez que der algum problema, sacou? Então, não é a fórmula mágica, mas a estratégia que eu sugeriria seria mais ou menos isso, né? É a dor do time. Oh, Mas... mas... legal... foi mal, pode falar, Lorena. Não, vai lá. Só complementando, talvez seja legal, tipo, acompanhar a porcentagem de commits que estão sendo feitos, que é, tipo, igual você falou, que é feature, bug, não sei o quê. Porque você acabou de montar o repositório e tá zeradinho, deve ser só fit, mas eu imagino que ele vai, tipo, inclinando e vai... Tem uma hora que você já não consegue mais colocar mais nada. Aí você fala, ixi, aqui tem alguma coisa errada aqui. Pois é. Não, bom ponto, na verdade, né? Porque uma forma fácil de você fazer isso é justamente botando os nomes nos commits, né? E é por isso que eu falei que eu acho que vale muito a pena essas coisas aí, tipo, né, commit lint, esses rolês, velho. Tipo assim, não faz mal a ninguém, no máximo você, né, tipo, não gosta ou não sei o que, né? Mas assim, a verdade é que não faz mal a ninguém. E, tipo, nesses momentos ajuda, né? Ou, eu não sei, vou tentar falar uma experiência que eu tive que responde um pouco a pergunta do Alexandre, mas com certeza não responde, porque realmente é fórmula mágica, mas estava mexendo no sistema que estava com uma parte do projeto muito tensa, e era uma das partes mais importantes do sistema, e, tipo, tava dando muito bug, e toda vez que a gente ia corrigir um bug, era horas, assim. E só que a gente não estava achando o momento para refatorar isso, porque estava entrando feature novo o tempo todo, ainda está. E aí, como é que a gente ia parar para fazer isso, sendo que tinha outras prioridades na frente? E surgiu um momento bom, que foi quando ia ter uma nova feature que ia mexer consideravelmente naquela parte do sistema. Então, foi um momento ideal para a gente parar e pensar, vamos gastar mais tempo para refatorar, já que a gente vai mexer aqui, porque senão a gente vai gastar um tempo que depois vai piorar o bagulho, né? Então, isso vem muito naquela regra do escoteiro que o Felipe falava muito, inclusive comigo, que é deixa a floresta mais limpa do que você achou. Então, você vai mexer naquele código, você vai colocar uma nova featurezinha, você viu que dá para refatorar uma partezinha ali? Por que não, né? Às vezes dá para você fazendo pouco e alterando o sistema ali. Então, às vezes dá para levar, assim, uma feature nova pode levar um bom momento para refatorar. Eu boto fé demais nisso. É uma boa, um ótimo lembrete também. Por isso que às vezes é legal você ter esses pontos de atenção, o time já saber que os pontos de atenção são pontos de atenção, né? Tipo assim, a galera já saber, opa, tô mexendo aqui no negócio meio cabuloso e tal, tipo, e aí você já vai olhar para aquilo criticamente. Eu tô com tempo? Dá para eu investir um tempo em resolver alguma coisa aqui? Não, e tal. E essa parte aí né, e tipo assim, esse tipo de decisão eu acho que é, tipo, essencial mesmo. Se você vai fazer uma feature que vai mexer muito numa parte do sistema que está toda cagada,
Às vezes vale literalmente mais a pena você até, tipo, reescrever grande parte do que você tentar entender o rolê todo para mexer no que você queria mexer. Às vezes, não sempre, né? E estou falando de módulos também, né? De arquivos. Né? Em geral, você raramente quer reescrever, né? Tipo, funcionalidades inteiras, ou, né? Tipo, enfim. Mas para esses módulozinhos menores, né? Tem muita coisa. Complementando um pouco também, trazendo um pouco da experiência com o artigo ali, que eu compartilhei, eu acho que a gente tem que entender, às vezes, também que o débito técnico é uma coisa sempre ruim. É lógico que pra gente que é dev é muito difícil ouvir isso, né? Mas acho que às vezes é muito trade-off. Eu acho que a gente conhece muito startup aí que no início lá era um código tudo zoado, que a galera precisava fazer o produto e entregar e gerar valor para depois começar realmente a evoluir. Eu acho que nesse artigo fala bastante disso também. E ele tem até um gráfico no final, depois vocês dêem uma olhada, com o crescimento do projeto e da organização em relação aos tipos de débito técnico que aquela empresa deveria ter. Então, assim, por exemplo, um débito de infraestrutura, por exemplo, sabe? Então, em algum estágio ali do seu crescimento, você vai ter uma porcentagem maior, uma porcentagem menor, sabe? Então, acho que dá para dar uma analisada também e usar isso como base, às vezes, se, tipo, você está indo um pouco no caminho certo ou você só está realmente acumulando débito técnico, sabe? Esse aqui? Exatamente esse gráfico, exatamente. Então, ele tem um pouco ali de todo o estágio ali da... Você pode levar para o projeto, ou para a empresa, ou para a organização como um todo, né? E ver um pouco ali de como vai as curvas desses débitos, entendeu? Como que eles vão estar presentes ali dentro daquele projeto ou daquele contexto. Não, boto fé demais. Boto fé demais. Eles falaram alguma coisa no que você leu, Henrique, sobre, tipo, como que você classifica esses tipos diferentes de débito técnico? Sim, sim. Um pouquinho mais para cima tem meio que explicando cada um desses tipos, o que eles influenciariam. Legal demais. Então, isso é mais no ato. Então, tipo assim, ele tem ali explicando um pouco, né? Traz algumas premissas e meio que traz algumas, tipo, alguns mitos, assim, que eles consideram que é mito com o débito técnico, sabe? E depois traz formas de classificar em tipo mesmo, e também, tipo, variáveis também, para você tentar equilibrar e depois conseguir ponderar também, se, tipo, priorizo esse ou outro, entendeu? Então, sei lá, uma coisa que impacta muito o usuário, é uma coisa que impacta o crescimento do produto, entendeu? Ou não, sabe? Então, você tentar balancear isso também. Eu boto fé demais. Boto fé demais. Eu tenho uma experiência legal aqui, né, para contar desse tipo de coisa de débito técnico também, que é uma experiência que a gente teve lá na empresa, assim, desde o final do ano passado, que é mais ou menos o que a Lorena falou ali, só que acho que num nível maior, tipo assim, de nível mais geral, não era tipo um componente, era tipo a aplicação toda. E a gente, lá na Hotmart, do checkout, a gente estava assim, crescendo tipo, no nível exponencial por causa da pandemia, que teve tipo, um boom na empresa, tava saindo feature igual doido, muita gente entrando tipo, na empresa, muita gente mexendo no código sem conhecer direito as regras e tal, um tanto de código duplicado. E a gente conseguiu conversar com a galera de produto, com a galera de gerência e estabelecer que realmente era uma coisa que não ia sustentar, a gente estava precisando ter tempo nas sprints para poder mexer com esse tipo de coisa. E a gente chegou numa estratégia muito legal para resolver isso, que foi aplicando micro front-end no nosso checkout, de forma que a gente tinha a aplicação toda cheia de módulos, e cada vez que a gente foi começar a mexer em features novas e mexer em cada módulo, a gente fez uma estratégia que a gente tinha uma aplicação nova, que ela até tipo, era outra tecnologia, ela era feita em Nuxt, a gente estava mexendo com o Vue, o Nuxt é tipo o Next do React, só que pro Vue, né? E a gente fez uma aplicação Nuxt, que a gente chama de Shell, que é quem está familiarizado com o conceito de microfront deve estar familiarizado com esse conceito de Shell também, que é basicamente uma aplicação casca, e a gente começou a levar toda a lógica da nossa aplicação para fora, tipo assim, para a aplicação de fora, que seria a nossa aplicação refatorada. Então, sempre que a gente ia, por exemplo, mexer em algum módulo, a gente tentava fazer o máximo de lógica possível fora da aplicação, nessa aplicação de cima, que é a aplicação nova, e só jogar o output disso para dentro da nossa aplicação. Dessa forma, a gente conseguiu fazer tipo, o checkout, que era uma aplicação toda, virar só um formulário que só recebia toda a lógica nova lá dentro, saca? Já fazer tipo assim, isso é um processo que está durando em mais de um ano já, mas em breve vai ter o rollout e foi uma coisa assim, muito da hora da gente conseguir fazer, porque a gente conseguiu refatorar nossa aplicação toda
sem ter que esperar ela ficar pronta para ter um resultado. A gente conseguiu, tipo, gradualmente ter as duas aplicações rodando no ar e ter as melhoras dessa refatoração, né? Foi uma experiência muito da hora mesmo. Pois é, muito interessante isso aí. E lembrar, porque isso aí é justamente esse lembrete que o refactor, né, e a reescrita não é 8 ou 80, né? Na verdade, geralmente é melhor que não seja, né? Se você conseguir fazer gradativamente, é muito, né, tipo assim, é muito mais seguro em geral, né? Mas não, boto fé demais, é um case muito interessante. Eu também tenho feito processos semelhantes aí nessa guerra de, né, tentar sair da bagunça e, né, e começar a colocar os novos ali. Às vezes, inclusive, é até meio, né, você pode até cair na armadilha de tentar fazer isso demais, né, e, tipo, tornar muito complexo o de para, né, como se, tipo assim, a sua aplicação legada ali para comunicar com um negócio novo tem toda uma lógica envolvida e tal. Mas, enfim, aí já é um outro assunto, na verdade. Uma outra coisa que eu queria mostrar, eu acho aqui, rapidaço, o projetinho aqui tem uma wiki bem interessante, bem feita, e eu acho que é esse aqui, que é uma análise bem interessante, que é um pouco mais complexa de fazer, porque você consegue configurar o negócio para ele analisar a sua codebase de uma forma separada. Então, por exemplo, você pode separar tipo grupos de teste de unidade, teste end-to-end, não sei o quê, e aí você consegue ir vendo a evolução de cada um deles meio que independentemente. Então, tipo, dentro do mesmo repositório, mas você vai falar em que passa que está cada coisa, e aí você vai, né, você vai poder enxergar aqui essas coisas, né? Inclusive, esse aqui é uma outra análise interessante também, por exemplo, né? Tipo assim, você consegue começar a ver como que as codebases crescem juntas, né? Então, tipo, aqui, por exemplo, estava crescendo os três tipos de testes, né? Tipo, juntamente, né? Que não sei se é o desejado sempre, né? Mas às vezes pode ser. Enfim, aqui também, só para mostrar o wiki, né? Tem todos esses tipos de análises diferentes aqui que podem ser feitos, né? Enfim, queria demonstrar só mais essa, Paulo. Vou colocar o... Você vai compartilhar aí o link? Pois é. Deixa eu ver aqui. Tem que colocar público. Rapidão, vou mandar aqui no chat do Meet já. E eu recomendo a palestra do cara lá, que é interessante. Pessoal, enquanto o Felipe manda o link aí, alguém ficou com alguma dúvida aí agarrada, algum comentário mais, pode ser por áudio, pode ser no chat, qualquer coisa. Sim. Valeu. Galera, muito obrigado aí pela presença. Quem colou, estou revendo várias pessoas aí. Bom demais ver vocês e vamos continuar rodando aí a roda da trocação de ideia aí, né, esse ano que vem, tal, né, se tudo der certo com um coffee breakzinho e tudo. Mas é isso, valeu demais. E quem quiser trocar ideia sobre isso, inclusive, também, sou bem interessado, tenho pensado, inclusive, em aprender um pouco mais sobre isso, tipo, e talvez me especializar um pouco mais, porque eu acho, tipo, realmente uma coisa muito subexplorada. Tipo assim, eu vi muito pouco, assim, eu vejo poucos times, né, de software falando sobre isso, sendo que, tipo,
igual eu falei, né? Eu acho que é uma mina de ouro de dados e insights que todo mundo está sentando em cima dela e hoje a gente não sabe aproveitar muito bem. Então, quem quiser trocar ideia e nerdar comigo, pode mandar mensagem, tamo junto. É isso aí. Filipão, realmente agradecer, cara. Agradecer a todo mundo que veio aí. Achei o tema cabuloso. Tipo, realmente é um negócio que, se a gente souber explorar, né, pode mudar a nossa vida da água pro vinho. Então, valeu demais. Tamo junto, que bom que vocês gostaram. Valeu, Felipe. Valeu demais, Felipe. Pessoal, Valeu, então é isso. valeu, velho. Boa noite aí pra todo mundo. Valeu demais, galera. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite.